Boa tarde. Vamos dar início ao programa número 7 do programa Tiki Taka. Hoje vamos falar do grupo G do Mundial. Eu sou o Gonçalo Assunção, tenho comigo aqui o Hugo Costa. Hugo, não sei se queres fazer um breve briefing disto que vai ser este grupo. Olá, Gonçalo, boa tarde ou boa noite. Neste caso também podemos dizer bom dia, dependendo de que horas é que nos estejam a assistir. Neste grupo, o que eu posso dizer é que é um grupo bastante interessante, ah, tendo em conta as quatro seleções, Camarões, como já habituou a estar sempre nos mundiais, ultimamente, são um dos representantes do continente africano, muitas vezes consegue fazer várias surpresas. Ah, Temos também à cabeça o grande favorito deste grupo, o Brasil, que está, tanto pelo seu histórico, nunca ter falhado uma qualificação para o Mundial, nunca ter falhado um Mundial, mas também pela qualidade que tem no plantel, um claro favorito. E também temos, a meu ver, uma luta bastante interessante pelo segundo lugar entre a Suíça e a Sérvia. E olha, e vamos começar pela. Vou pegar na Suíça e nos Camarões, que este que é o primeiro grupo, o primeiro jogo deste grupo. Vai ser disputado no dia 24, logo de manhãzinha. Como é que vês esse embate entre a seleção europeia e a seleção africana? A meu ver, como eu disse anteriormente, acho que os Camarões partem como um claro outsider do grupo, mas que têm todas as condições de fazer uma surpresa a qualquer uma das três outras seleções. A meu ver, se a Suíça quiser lutar pelo segundo lugar, porque convenhamos, acho que é claro para toda a gente e é quase universal que o Brasil deverá passar sem muitos problemas, mas se a Suíça quiser marcar uma posição para a qualificação, tendo em conta que a sua verdadeira luta pelo grupo está com a Sérvia, tem que ganhar obrigatoriamente aos Camarões. A Suíça, muitos dos seus melhores jogadores já não têm ainda se calhar podemos dizer, da sua melhor fase. Nomes como Zakaria, que saltam à cabeça, que é um dos melhores jogadores da seleção bélgica, não está a ser produtivo de todo. Muitas vezes, ou quase todos os jogos do Chelsea esta época não contam com Zakaria. Por isso, a Suíça, neste momento, tem uma seleção já conhecida, com vários jogadores experientes, nomes também como Xhaka. Xhaka tem feito uma época bastante interessante no Arsenal, mas podemos dizer que o conjunto todo da Suíça, neste caso, não vem com uma grande forma. Um jovem interessante que eu acho que poderá dar cartas neste Mundial é Okafor, do Red Bull Salzburgo, da Áustria, um jogador bastante interessante, já mostrou o seu valor na Champions League e agora tem, pela sua seleção, tem todas as condições para fazer um grande Mundial e para até, quiçá, alçar a grandes voos. E já pegaste num ou dois exemplos de jogadores helvéticos. E agora focando um pouco na Suíça. Suíça foi a equipa que passou em primeiro lugar no grupo de qualificação para este Mundial, fez com que a Itália fosse aos playoffs. Na Liga das Nações, na segunda volta, venceu Portugal e Espanha. Relembrando também que foi a Suíça que eliminou a França no último europeu. Para ti, quais são as mais-valias desta seleção? Da Suíça, um nome que eu disse anteriormente, Zakaria, mas que não tem estado numa grande forma. Se fosse o Zakaria, dessa altura, ter eliminado a França, de ter conseguido, a Suíça ter conseguido passar pelo primeiro lugar do grupo com a Itália, a atual campeã europeia, que não vai estar neste Mundial, podíamos estar a falar de uma seleção bastante forte. Mas também, ao mesmo tempo, já há vários anos, é um histórico da Suíça. A Suíça vale-se muito pelo seu coletivo. A Suíça acho que nunca teve, que eu me recordo, se calhar, um dos melhores jogadores dos últimos tempos da Suíça, que é Shaqiri. O Shaqiri também nunca foi um astro mundial. A seleção da Suíça vê-se muito pelo seu coletivo. A meu ver, até acho que é algo bastante interessante, que é o ponto mais forte da Suíça, a meu ver, de qualidade de luta, passa muito pelos guarda-redes. Tem dois guarda-redes bastante de qualidade. Kobel, do Borussia Dortmund, e Sommer, do Borussia Mönchengladbach, são jogadores bastante interessantes que calçariam em grande parte das seleções deste Mundial, mas que estão a disputar a vaga titular na baliza helvética. Olha, tocaste aí num ponto no Sommer e
para terminar este capítulo da Suíça, queria-te fazer mais uma pergunta, que é, e já destacaste o Okafor, achas que vai ser o elemento mais desta equipa suíça, ah, mas sendo Sommer, o Zakaria, o Embolo, o Seferovic, jogadores que fazem parte do núcleo desta seleção já há muito tempo, e se tu olhas para esta seleção suíça nos últimos anos tem sido mais ou menos o mesmo grupo de jogadores, com uma entrada ou outra, e tu achas que, por se tratar de uma seleção que já joga há muito tempo juntos, vem de uma boa forma, achas que isso vai ter melhor, a seleção vai ganhar pelo coletivo em vez das individualidades? A seleção, acho que a Suíça ganhou e acho que até mesmo neste Mundial vai ter que continuar a ganhar pelo coletivo. Nunca, como eu disse, nunca teve um jogador de classe mundial. Deste aqui vários exemplos. Seferovic, que é um jogador bastante coletivo. Embolo, que era uma jovem promessa na altura em que jogava de Basileia, mas que devemos dizer que ainda não deu um grande salto. Passou por sempre por equipas bastante competitivas. Borussia Mönchengladbach, Schalke 04. Atualmente está no Mónaco, até faz uma época bastante interessante. Mas estes jogadores nunca foram, se calhar, o top do top mundial, passaram sempre apenas por grandes jogadores e um conjunto de grandes jogadores, atenção, torna uma equipa bastante competitiva, mas será que vai ser que chegue? Não sei, acho que vai ser uma luta bastante acesa pela própria Sérvia, como disse no início deste episódio. Pegando no opositor da Suíça aqui neste primeiro jogo do grupo G. Os Camarões deixou a Argélia, que, no meu ponto de vista, a Argélia, no embate contra os Camarões, era favorita, e os Camarões eliminou a Argélia para arrumar este Mundial no Qatar. Achas que os Camarões têm uma palavra a dizer? Acho Ou já é carta fora do baralho? Acho que, sinceramente, acho que os Camarões têm uma palavra a dizer. Se foram sempre uma seleção bastante competitiva, já obviamente já não é dos seus tempos áureos, digamos assim, jogadores como Samuel Eto'o, não tem nenhum Samuel Eto'o na equipa neste momento, mas tem jogadores interessantes. Desde logo vem à cabeça, se calhar, um dos pilares de uma das melhores equipas que neste momento está a jogar por toda a Europa, o Nápoles, Zambo Anguissa, que neste momento tem feito uma época espetacular e a continuar na forma que está no Nápoles. Obviamente, não tem os jogadores que o Nápoles tem, a Câmara já tem os jogadores que o Nápoles tem, mas se Zambo Anguissa conseguir produzir o mesmo que o Nápoles está produzindo no Nápoles nesta época, tem tudo para ter uma palavra a dizer. Se vai chegar, é a questão, se calhar, a questão de 1 milhão de euros. Mas acho que tem sempre uma palavra a dizer, porque Camarões foi sempre uma seleção que nos habituou a ser bastante competitiva. Olha, lembro-me de outro jogador bastante interessante, uma jovem promessa neste momento que joga no Rennes, que se transferiu recentemente do Lens, um defesa central bastante promissor. E aí está. O Camarões neste momento acho que encontra-se numa fase de transição, uma fase em que já não podem contar com as suas velhas glórias, mas tem jogadores bastante interessantes. Outro jogador que eu lembro que vai ao Mundial, mas que até ainda não jogou a sério, podemos dizer assim, no Marselha, que é o guarda-redes Simon, e o apelido, peço desculpa às pessoas que nos estão a ouvir, mas eu prefiro não arriscar a dizer o apelido daquele jogador, mas que é uma jovem promessa do Marselha, tem apenas 19 anos, por isso tem um futuro ainda brilhante pela frente. Estavas-te a referir há bocado, o jovem central era o Christopher Wu, que tem até jogado no Rennes, tem sido habitual escolha, mas pegando nesses bons exemplos que tu dás, e aproveitando a boa forma do Zambaguissa no Nápoles, a boa forma do Choupo-Moting no Bayern de Munique, tem outro jogador interessante, o Mbeumo, que joga no Brentford, o Mbeumo que é sempre um jogador interessante. Quais são para ti as maiores fragilidades desta seleção dos Camarões e que pontos é que achas que esta seleção pode explorar nas equipas adversárias? Os Camarões, como disse, acho que o grande problema tem os jogadores, como tu disseste, jogadores bastante interessantes. Mas se me fores a perguntar se os Camarões, caso Zambo e Anguissa se lesionem no Mundial, o que é feito dos Camarões? Os Camarões têm um bom conjunto de jogadores, mas não têm um plantel tão extensivo em comparação com as outras 3 seleções. Acho que esse é o calcanhar daqueles
dos Camarões. Mas atenção, tem uma antiga glória o treinador, o selecionador atual do Camarões, que é Rigoberto, acho que é assim que se diz, posso estar enganado, é Rigoberto Song, que é um antigo lateral esquerdo, um jogador com vários anos de experiência. Acho que as pessoas podem se lembrar porque era o jogador que pintava literalmente todos os pelos faciais de loiro, até a barba, inclusive a barba era o cabelo e a barba, que se destacou principalmente no campeonato turco. Eu lembro na altura que jogava no Trabzonspor, teve passagens no Liverpool, por isso, parecendo não, se calhar um jogador, um antigo jogador, uma antiga glória dos Camarões, sendo selecionador, tendo um plantel até bastante jovens, há alguns jogadores que até jogam nos Camarões, que são bastante conhecidos, ainda são demasiado jovens, se calhar podes ajudar neste Mundial a passares a experiência e passares a calma que é necessária para disputar um campeonato do mundo. Agora, passando para o outro jogo, o outro jogo de abertura deste grupo, o jogo entre a Sérvia e o Brasil. Como é que fez este jogo? Este jogo acho que é se calhar o jogo que eu mais espero ver neste campeonato. Tratam-se duas equipas excelentes. Começando pelo Brasil. O Brasil, o ataque não tem palavras para descrever aquilo. É qualidade de cima a baixo. Jogadores como Anthony, Rafinha, Neymar, Gabriel Jesus, Pedro do Flamengo fez uma época espetacular. Gabriel Martinelli também tem feito uma época a todos os níveis incrível no Arsenal, que atualmente é o líder do campeonato inglês, e Martinelli tem sido decisivo. Jogadores do Real Madrid que ainda nem ultrapassaram a casa dos 23, Rodrigo e Vinícius Júnior, tem qualidade em todo lado, tem qualidade a dar para vender. Outro jogador que agora vai à cabeça é Anthony. O Brasil no ataque deve ser, se calhar, a seleção deste Mundial com maior qualidade. E não há volta a dar. Passando agora pelos guarda-redes. Os guarda-redes não havia nada a fazer. Já sabia que eram aqueles três. Era chapa 7. Eram aqueles três e não havia nada a fazer. Ederson, Alisson e o Everton do Palmeiras. Não tinha muito onde se inventar. Se perguntasse se não fosse o Everton e fosse o terceiro guarda-redes, não fazia muita diferença, sinceramente. Os dois verdadeiros guarda-redes, Ederson e Alisson, são dos melhores guarda-redes do mundo. O Brasil é outra seleção, se calhar até ao quadrado em relação à Suíça. Pode-se dar ao luxo de ter um guarda-redes titular do Manchester City no banco. E se calhar até vejo algumas debilidades no Brasil. Começando pelo meio campo, se calhar não é a debilidade mais gritante. Tem bons jogadores, tem Bruno Guimarães, tem Casemiro, tem Fabinho e tem Lucas Paquetá, mas não sei se calhar uma boa rotação. Tem os outros dois jogadores para o Mundial são Everton e Ribeiro, já vai em alguma veterania, e Fred não é um super sumo da batata, podemos dizer assim. Havia se calhar outros jogadores que, se eu fosse o Tite, seria convocado. Vem-me à cabeça o João Gomes do Flamengo, Danilo do Palmeiras, o próprio Joelinton tem sido titular no Newcastle e que passou de ponta de lança com um médio de todo o terreno a fazer uma época brilhante. Também acho que já merecia uma chamada à seleção. Defesas centrais, não vejo sinceramente também um grande alarido, podia ser buscar outro, bem-me à cabeça o Ibanhas, também tem feito uma época excelente na Roma, mas aqueles centrais faz todo o sentido. Éder Militão, que também pode jogar à direita, Tiago Silva, com alguma veterania e se calhar sendo o grande líder desta seleção, Bremer e Marquinhos, que é um dos melhores defesas centrais do mundo. Agora é que vou chegar mesmo à verdadeira debilidade da minha vida do Brasil, que é as laterais. Acho que o único lateral que fazia sentido chamar, o Tite chamou, foi mesmo Alex Telles. Alex Telles tem feito uma época até bastante estável no Sevilha, mas tanto Danilo como Alexandre não têm jogado com grande qualidade nas Juventus, e Dani Alves, convenhamos, nem sequer neste momento na Liga Mexicana está a atuar. E com uma seleção Brasil que nos habituou a ter os grandes laterais como Cafu, como Roberto Carlos, como Marcelo, não se pode dar ao luxo de levar alguém que já quase a chegar aos 40 anos, não estando em grande forma. Havia outros jogadores jovens que se calhar já mereciam a sua oportunidade. Lembro-me à cabeça do Dodô da Fiorentina, Wanderson do Mónaco, para a lateral esquerda também do Mónaco, Caio Henrique, jogadores se calhar mais jovens, que ainda não se provaram, mas que já mereciam se calhar um teste antes do Mundial.
para conseguirem ser, podemos dizer assim, uma certeza na seleção. Do lado da Sérvia, uma seleção também com uma grande qualidade. Milinkovic-Savic, a meu ver, um dos médios mais valorizados do futebol mundial aos anos, que está na Lazio, fazer grandes épocas, sempre a ser constante, falhar raramente. O ataque da Sérvia também é um ataque bastante interessante, podemos dizer assim, com jogadores como Kostic da Juventus, jogadores como Aleksandar Mitrovic, que já tem o seu lugar cimentado finalmente na Premier League, já deixou de ser uma promessa para ser uma realidade, e se calhar o grande nome da atualidade ao sério do Vlahovic da Juventus, que custou 84 milhões, um goleador nato, ainda se podem dar a luxo a ter um dos jogadores que há uns anos atrás era meia Europa atrás dele, Luka Jovic, que atualmente está na Fiorentina, não numa grande fase, mas é um jogador com características bastante interessantes. A defesa, acho que podemos se calhar ver à semelhança de Milinkovic-Savic, Milinkovic da Fiorentina a afirmar-se finalmente no futebol mundial. Vimos o seu colega, antigo colega de equipa da Fiorentina, aliás, do Vlahovic, a conseguir afirmar-se. A grande questão é se Milinkovic também vai conseguir seguir o caminho do colega agora de seleção também. Fizeste uma análise bastante completa. E pegando isso que tu disseste, a Sérvia subiu agora para a Liga A, da Liga das Nações, obrigou Portugal a ir ao play-off do Mundial, num daquele aquele jogo fatídico em Portugal que nós perdemos por 2-1, mais uma lição de como defender do mestre Fernando Santos. E achas que esta Sérvia é uma seleção cada vez mais consolidada? Acho que a Sérvia, a semelhança da Suíça, tem construído projetos bastante sólidos. E não digo apenas sólidos no sentido em ter processos já rotinados. Acho que, por exemplo, a Sérvia, a meu ver, já tem uma identidade de jogo. É uma equipa, quando olhamos para a Sérvia, é uma equipa que ataca muito. Deste um exemplo claro, um exemplo perfeito do que eu estou a dizer, do jogo contra Portugal, em que Portugal até começou a ganhar, se não me engano, e depois o resto do jogo, podemos dizer que o jogo tem 90 minutos, 30 e pouco, se calhar até seria exagerado, foram de Portugal, e o resto do jogo foi completamente do lado da Sérvia. Uma equipa que, mesmo não tendo se calhar as mesmas armas de Portugal, não teve medo, não arriscou e levou depois a vitória à frente de Portugal em casa, com grande justiça, posso dizer assim mesmo. Mesmo nós sendo portugueses, temos que admitir a Sérvia em ambos os jogos conseguiu quase ser sempre superior a Portugal, e está, é uma equipa que tem um projeto consolidado e é uma equipa que está em crescendo ao longo destes vários anos. Falavas há bocado de todas as mais-valias da equipa da Sérvia, mas se olharmos para os jogadores, Tadic vem a jogar no Ajax, mas o Ajax é apenas segundo no campeonato holandês. Na Champions teve alguns desaires também, mas nem sequer passou o grupo da Champions. O Ajax não atravessa a melhor fase. Vlahovic na Juventus também não atravessa a melhor fase, embora agora podemos ver uma Juventus que está-se a tentar erguer, e Mitrovic, que tu também falaste, está a recuperar agora recuperou agora de uma lesão, não alinhou nos últimos 2-3 jogos do Fulham. Por isso, tu achas que isso vai ter um efeito, e aliás, e acrescentando a isso, a Sérvia nunca passou, é o terceiro Mundial que a Sérvia vai, e a Sérvia nunca passou uma fase de grupos. Achas que essas pequenas mazelas nos principais jogadores vai ter um efeito no desempenho da seleção? É uma questão bastante pertinente, porque no mesmo espelho em que eu meti a Suíça com os jogadores, com vários jogadores que estão em baixo de forma, por exemplo, vem-me à cabeça agora novamente o Akanji do Manchester City, que não tem feito uma grande época, não tem justificado o seu investimento. Mas na Sérvia também disseste isso, vários jogadores que também não têm grande forma. O caso de Vlahovic, o caso de Tadic, mas se formos a ver, tanto de um lado como do outro, os jogadores que têm baixo de forma, geralmente as equipas também estão em baixo de forma. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas. Se eu precisasse o meu dinheiro, apostaria na Sérvia. Mas tenho algumas dúvidas, porque, a meu ver, é um duelo interessante. Porque muitos jogadores estão em baixo de forma, mas quando chegam à seleção,
já é outra história, porque já estão bastante rotinados com a rotina daquele grupo de trabalho e muitas vezes um jogador pode estar em baixa forma, mas quando está ambientado à rotina de seleção, à rotina de colegas, das dinâmicas do treinador, das dinâmicas dos próprios colegas de equipa, já se conhecerem há vários anos, pode transformar isso numa outra alavanca, podemos dizer assim, num prisma mais positivo. É uma dúvida que eu tenho de qual dessas duas seleções vai passar, porque são seleções bastante equilibradas e, para além disso, são seleções que estão temos em bons momentos de forma, mas os jogadores, ao contrário, não são. Por isso, é um duelo bastante interessante para acompanhar neste Mundial, em que as odds, podemos dizer, estão muito equilibradas de ambas as partes. Agora vamos virar finalmente para o Brasil. E ao contrário do que dos outros mundiais e do que temos estado habituados, não há um candidato gritante neste Mundial. E o Brasil vem como um dos candidatos a vencer a Copa, como sempre. A busca continua, é sempre a busca pelo Hexa. E o Brasil pode valer-se de alguma fragilidade de outros candidatos, por exemplo, da França, da Argentina. Acho que é uma Uh, mais-valia para o Brasil. Acho que o Brasil é sempre uma seleção a ter em conta. Basta olhar pelos nomes. Muitos dos jogadores que não foram convocados, vem-me à cabeça aqui, Roberto Firmino, os próprios médios que eu disse anteriormente, a meu ver, eram jogadores que calçariam em 95% das seleções que estão qualificadas para este Mundial. Mas acho que o grande problema do Brasil, como disse, são as laterais. A meu ver, também, o Tite decidiu convocar alguns jogadores como Dani Alves, do Balneário, e jogadores como Alexandro e Danilo, que não estão em grande fase nas Juventus, que também não é uma equipa que está em um momento de forma, podemos dizer, muito bom. Vem de um período recente com várias lesões, vem de um período em baixo de forma já há alguns anos, mas, mas são jogadores, tanto Alexandre como Danilo, como o próprio Dani Alves, são jogadores de confiança do Tite. O Tite que está vinculado que vai ser o seu último Mundial, depois do Mundial vai deixar a seleção brasileira, e eu acho que ele não quis arriscar. Algumas convocações não são mesmo de arriscar, outras, o Roberto Firmino, que era um habitual convocado de Tite, derivadamente de forma de alguns dos seus jogadores, ele viu-se meio que obrigado a convocar Pedro, por exemplo, do Flamengo, ao invés do Roberto Firmino. E também podemos ver também isso nas laterais, que é os jovens que eu dei exemplo também não estão a fazer se calhar um grande impacto, estão a fazer boas épocas, mas não estão a dar aquela justificativa do ok, tu ainda nunca não jogaste e não tens que ir nesta seleção, mas tu tens que ir. Ainda não chegaram a esse nível e eu acho que ele optou por não convocar esses jovens jogadores das laterais que ainda não conseguiram mostrar todo o seu potencial para convocar jogadores da sua confiança. Se pode sair caro, provavelmente sim, porque o verdadeiro calcanhar daquilo do Brasil vai ser as laterais, mas são meio que cobertas pelo ataque incrível e o ataque monstruoso de nomes que o Brasil nos apresenta, que pode ser uma mais-valia contra as seleções também, como tu disseste, a Argentina, que a Argentina tem, a meu ver, uma defesa bastante debilitada, pode ser algo para aproveitarem, caso um hipotético encontro contra, por exemplo, uma seleção argentina. E tu bem falaste, esta seleção do Brasil é um misto entre juventude e experiência. Há líderes bem vincados, o Tiago Silva, claramente um dos líderes da seleção, o Dani Alves, e os jovens, por exemplo, se olharmos para o Rodrigo, se olharmos para o Vinícius, mesmo o próprio Militão, contam com uma Champions, cada um, estão habituados a jogar nos palcos com maior pressão, nos maiores palcos do mundo. Bruno Guimarães é novo, deu o salto este ano, está-se a afirmar cada vez mais como um dos maiores médios da Premier League. Anthony também deu o salto, um criativo extraordinário. Tu achas que essa juventude toda no Brasil, aliada à experiência, vai ser a solução? Achas que essa juventude, por exemplo, Vinícius, o Anthony, o próprio Rafinha, podem desbloquear os jogos? Acho que tu disseste tudo, porque tanto a juventude como a experiência precisam de uma da outra, mas
um misto, um mix, podemos dizer, da juventude com a experiência é uma combinação perfeita. Porquê? Porque os jovens, para crescerem, para conseguirem tomar boas decisões, para conseguirem evoluir, precisam da experiência ao seu lado. Um jogador como a minha vem à cabeça, Vinícius Júnior precisa, se calhar, por exemplo, do Neymar, que é um jogador com mais experiência, com mais veterania, com passagem em palcos muitas vezes maiores. Vinícius Júnior já tem uma passagem pelos palcos maiores, já jogou final de Champions, já foi decisivo na final de Champions, mas o Neymar, devido à idade, já tem ainda mais experiência. E jogadores, por exemplo, no caso contrário, vamos agora rodar a moeda, podemos dizer assim, a experiência precisa, se calhar, da juventude para a seleção conseguir ter alguma fluidez, alguma velocidade. Junta-se muitas vezes a veterania com uma maior condição física, porque é humano. Quanto mais velho ficas, menos condições físicas tu tens para fazer determinadas coisas. Uma delas é correr e tirar alguma resistência. O Tiago Silva, que é muito forte na marcação, sabe se posicionar como ninguém, já tem quase 40 anos e obviamente já não consegue fazer as piscinas antigamente. Um jogador ao lado do Tiago Silva, a meu ver vai ser Marquinhos, mas dar o exemplo do Éder Militão, que é um jogador rapidíssimo, um jogador também já habituado aos grandes palcos, mas ainda com alguma idade jovem, desde de 23 anos, por volta disso, é uma combinação perfeita, que é a combinação de alguém que pode evoluir ainda mais ao lado de um experiente e de um experiente que consegue ter uma tarefa mais leve, mas continuar a ser o cérebro da seleção. Ok, vou-te fazer só mais duas perguntas, que o nosso tempo está quase a acabar. Peço que sejas breve. A primeira é: se tu fosse o Tite, como gerias o ataque do Brasil? Para ti, quem eram os três que começavam? Eu começaria, obviamente, eu não vou dizer Neymar, porque sinceramente começava com o Neymar a 10. Começaria de um lado Rafinha, no meio, devido à forma, obviamente, a experiência dos mundiais, ele deixou sempre um bocadinho a desejar, mas neste momento está de uma forma incrível, que é Gabriel Jesus. E do outro lado, obviamente, não há como escapar Vinícius Júnior. E depois, tendo em conta a qualidade que o Brasil tem, acho que não há muito a fazer. Se algum jogador estiver em baixo de forma e não conseguir corresponder, é simples, trocar. Começar com uma base, mas se essa base não estiver a funcionar, é arriscar noutros jogadores, porque os outros jogadores também têm qualidade, igualmente aos jogadores que estão em campo, os jogadores que estão no banco de suplentes têm a sua qualidade. E para terminar, uma pergunta em jeito de provocação, e já mencionaste este nome duas ou três vezes. Este vai ser o Mundial do Neymar? É a questão também, volto a repetir a mesma questão, é a questão de 1 milhão de euros, porque o Neymar, o primeiro grande mundial dele foi no seu país, foi no Brasil, foi um grande mundial, mas que foi marcado pela sua lesão frente à Colômbia. O Mundial 2018 não esteve podemos dizer, nos seus grandes momentos, mas também conseguiu ter um bom mundial, podemos dizer assim. O Neymar acho que nunca desiludeu a 100% no mundial, à semelhança, por exemplo, de um mundial como do Gabriel Jesus, do último Mundial de 2018. O Neymar, por curiosidade, começou a treinar mais cedo esta época, a pensar no Mundial, à semelhança do Messi. Por isso, tendo em conta que este poderá ser o último Mundial do Neymar, porque o Brasil, tendo em conta a idade dos jogadores jovens que aparecem no ataque, está em constante mutação. Por isso, é o tudo ou nada do Neymar, porque, parecendo não, se aparecer mais um Neymar daqui a 6, 7 anos, o Neymar dificilmente tem condições para continuar a jogar na seleção. Muito obrigado, Hugo. Foi o episódio 2 do Tiki Taka. Não se esqueçam, continuem a acompanhar-nos no Instagram, no YouTube, e vamos ter episódios diários e estamos em contagem decrescente para o Mundial. Nós ficamos desse lado, se vocês prometerem também ficar desse lado. Obrigado.